Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui retomando, né, o professor Zainag Entrevista, nesse projeto fantástico do Andrei Campos, do Lê em Campo. E até comentei com ele esses dias que ele falou que gosta muito quando eu digo que é o projeto fantástico. Eu falei, mas é. Porque a gente conversa aqui, né, no nosso programa de YouTube com personalidades do esporte e do direito desportivo. Hoje a gente está com a personalidade do direito desportivo, né? Não sei se joga ainda bola, acho que Não já mais, parou, não né? mais, Foi parei. de uma personalidade do esporte, mas a humildade fez ele... Acho que não. Não, é Fica o- no direito que é melhor. Melhor, né? É. Carlos Eduardo Ambiel, que é advogado, é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Eu tive a honra de participar da banca, um baita de um trabalho fantástico, já que eu gosto dessa palavra, né? Obrigado. E ele veio aqui conversar com a gente. O Ambiel é daqueles entrevistados que eu já tive aqui, que é aquele pessoal que me ajudava lá na época da TV Justiça, que só tinha uma meia dúzia de pessoas que Falava sobre esportivo, que falavam. Então era um negócio, o Ambiel, o Santoro, o Isabela e mais um, Betinho, o o Luiz Roberto. Beto, né? O Edinho, né, do Exato. futsal, que eu estou convidando ele também, rapaz. É outro que eu tenho que tentar trazer aqui, que está todo enrolado. Era difícil, gente. Hoje todo mundo entende direito esportivo. Não tinha ninguém, era meia dúzia, né? Era meia dúzia. E é isso. Isso revela a idade, né? Então deixa pra Mas lá. não tem problema. A minha mulher que fala, né? Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de estar na categoria de idoso. Eu aproveito fila no aeroporto, tudo. Eu adoro. Ser idoso e não ter a cabeça de idoso, né? E também ter, graças a Deus, a energia. Sem dúvida. Mas é isso, Ambiel. Primeiro, obrigado, né? A gente tá tentando agendar com ele, ó. Faz tempo. Desde o começo, uns 9 meses. Como esse programa fica na internet há muito tempo, mas é importante que ele está aqui. Sem dúvida. Obrigado, Eu te meu agradeço amigo. demais o convite. Uma honra. Eu sou o seu espectador. Já vi várias das suas entrevistas, então é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Legal, rapaz. Ô, Ambiel, como eu falei antes, e foi para todo mundo, eu gosto de saber das pessoas, porque é um ramo novo, né? Direito desportivo. Como é que você foi parar no direito desportivo? Zainag, quando eu me formei na faculdade, em 1997, eu pego a OAB no início de 98 e 2 meses depois surge a Lei Pelé. A faculdade tinha um grupo de pessoas que eram muito ligadas ao esporte, na atlética, e que é toda dessa geração que se forma junto com a Lei Pelé. E logo vem a discussão do fim do passe, começa a ter uma movimentação de mudança na forma de contrato, e eu tinha uma formação na Faculdade de Direito, no Direito do Trabalho, fiz inspeção de Direito do Trabalho, trabalhava já na época com o professor Manrich, então tinha um conhecimento teórico do Direito do Trabalho, e os problemas começaram a surgir muito na questão do atleta pós-passe. E em 2001, a Fundação Getúlio Vargas começou, por meio do professor Antônio Carlos Kifuri Aidar, que era professor do curso da administração da GV, tinha uma cadeira sobre administração esportiva. E me convidou para dar a mim, ao Gustavo Oliveira e ao Francisco Mansur, para dar algumas aulas no curso de administração sobre legislação esportiva para os alunos começarem a entender um pouco da Lei Pelé. Então eu tive essa experiência, logo depois de me formar na GV, dar algumas aulas sobre o tema. Posteriormente, eu acabei fazendo um estudo para Getúlio Vargas, em parceria com São Paulo, por uma proposta de alteração da Lei Pelé, que foi aquela alteração de 2003, do torcedor, e aquela alteração de A gente 2003. estava juntos em 2001, antes de trocar o governo, num grupo lá do Ministério do Esporte. Exato, Não sei se que- você se lembra. Tava o Raí. Exato, que era o grupo. Você já pertencia ao grupo de propositores. Eu era o grupo técnico, ficava anotando para depois escrever o texto, Foi um texto, foi do uma estatuto. Isso, foi Então, uma época muito esse legal. foi o primeiro momento. Mas tudo ligado muito a surgimento da Lei Pelé e ao grupo que nasce na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, e que funda, anos depois, o Instituto Brasileiro de Esportivo, que começa a estudar esse tema. Aí converge o curso da GV, esse estudo que eu participei junto com o professor da GV, em parceria com São Paulo, acabei me conhecendo pessoalmente, à época, o presidente Marcelo Portugal Gouveia e o diretor de futebol Juvenal Juvencio. E em 2003, por uma situação da vida, o Juvenal Juvencio, que era diretor de futebol de São Paulo, me liga para tirar uma dúvida de um caso. Eles iam contratar um jogador
que era do Corinthians, o Ricardinho. O Ricardinho, nossa, e eu que dei deu uma consulta para ele, depois isso gerou contratação, depois ele sai, depois ele volta para jogar no Santos. E aí eu começo a fazer um serviço para o São Paulo com esse caso do Ricardinho. E aí, isso foi 2003, faz 20 anos, e não parei mais. Não parou mais. É engraçado mesmo a vida, né? Bom, e hoje você está lá, tem um escritório, né? Sim, tenho um escritório nessa área, sou professor de Direito Esportivo na FAAP há 23 anos, como professor, e no esportivo há 12 anos, nós temos o curso lá. E a convite do professor Heleno Torres, eu participo no curso de graduação do esportivo da USP como convidado, e no qual temos a honra da sua participação também. Nossa, a honra é minha estar lá só com essas feras, né? Que a vida é engraçada. Eu acabei. Você se formou em 97, eu estava me doutorando. Olha o negócio de idade aí, você está novinho. E é a mesma história. Em seguida, publico o livro, vem a Lei Pelé. E eu fiz com base ainda na Lei Zico. Mas aí me diz um negócio. Vamos então trazer aqui para o problema de hoje em dia, né? Como é que você está vendo essa lei geral do esporte na parte trabalhista, que parece aquela história da montanha que pariu um rato, né? Exato. Fizeram um barulho, não sei o que vai mudar tudo, vai revogar a Lei Pelé e no fim nem revogaram, agora a gente tem que voltar a estudar... Teoria Geral do Direito. Teoria Geral. Eu escrevi um artigo que eu cito muito, para mim ainda é Lindt, né? Mudo de nome, mas a gente das antigas, a lei de introdução ao Código Civil. Pode deixar Lei Nacional do lei Introdução ao Direito Brasileiro. Quer dizer, mudar o nome de uma coisa é mudar o nome do cachorro para gato, né? Que é a mesma coisa. Bom, enfim, eu fiz um artigo baseando nisso. Falei, nossa, tive que voltar a estudar essas coisas. Podia ser mais fácil, revoga, pega a nova, a gente não tem trabalho, mas também não tem graça, né? Isso acho que é a grande interesse do direito é você conseguir, a partir das bases da teoria geral, se adaptar à mudança da lei. E havia uma expectativa importante, né, do mundo do esporte, que nós teríamos finalmente um conjunto de normas consolidados, porque, de fato, o Estatuto do Torcedor uma lei, né, o SBJD uma portaria ministerial, a lei do Profut, a Lei Pelé, consolidar e harmonizar era, sem dúvida, uma proposta interessante. Só que com a quantidade de vetos que ocorreu e a não revogação pelo veto, né, do texto que revogava, abrogava, na verdade, a Lei Pelé, nós estamos agora com 2 textos de lei muito parecidos, o que traz mais um desafio para o profissional, que além das diversas fontes que nós já convivemos, as fontes estatais, em direito de trabalho plurinormativista, as fontes privadas do esporte, ativismo esportivo, né? E agora uma dentro da lei estatal especial, ou tem uma geral mais específica para o esporte, temos 2, e aí surge uma dificuldade, mais uma dificuldade para nós, mas temos que lidar com isso. É que agora a história da idade começa a fazer uma diferença. Porque tem hora, para quem, a minha geração começa a cansar dessas coisas. Até eu dei uma palestra outro dia e falei, gente, eu tô 30 anos falando desse negócio, quase 30 anos. Eu não vou ficar mais 30 anos pensando nisso, fica para vocês. Mas foi decepcionante, né? Porque parece que foi, né? Nesse ponto, sim. E havia dispositivos interessantes que melhoraria. Modernizaria as relações de trabalho por uma realidade do mercado que a lei não retratava, né? Embora a Lei Pelé seja uma lei especial, que especifique condições do esporte que são diferentes do trabalho de um trabalhador normal, né? Faltava algumas especificidades. Por exemplo, a questão do acidente de trabalho, da recuperação. Que é um negócio que você bate muito nessa tecla. Que tinha uma disposição interessante, porque se o clube que tem um atleta lesionado faz o tratamento, dá a fisioterapia, ele vai no dia a dia, trabalha, ganha salário, é óbvio que o tratamento não pode ser o mesmo de um trabalhador que é afastado para o INSS e fica em casa, né? Porque a recuperação dele se dá na fisioterapia. E a lei tinha uma disposição interessante. Neste caso, não se aplicava a regra do 118 da estabilidade. E lá foi revogado, né? Outras disposições que a lei trazia um esclarecimento sobre a questão da cláusula indenizatória na falta grave do atleta empregado. Essa deixou na doutrina uma coisa que para mim é dessa forma. Não colocaram na lei, mas eu continuo achando que o
o atleta cometeu justa causa, ele vai embora, não paga multa, é fácil. Então eu vou lá dar um tapa. Eu sou um atleta, quero ir embora, dou um murro na cara do meu treinador, em frente à TV, todo mundo viu, não tem o que fazer, o clube tem que mandar embora e vai embora, e aí vai ser com o Manchester United e o clube não ganha nada. É uma lógica diferente, né? Aplicar a penalidade da justa causa a um atleta gera uma extinção da relação de trabalho e uma perda do vínculo federativo, que é um ativo importante para o clube. Sem dúvida. Então, se o grande atleta do clube se recusa a trabalhar, e nós já vemos vários casos assim, o caso do Robinho, em 2003, o caso do Oscar, em 2010, né, o caso do Scarpa, mais recentemente, com o Fluminense, o atleta entra com litígio, ou no Robinho não chegou a ter litígio, mas ele para de treinar com a expectativa de ser negociado. E o clube vira refém. Então, o empregado normal que não trabalha tem a desídia. Então é normal que agride um superior hierárquico, tem a justa causa. E eu não posso mandar embora que eu perco o meu ativo. Me parece que não faz sentido não haver, mas o fato de ter sido colocado na lei e vetado... Leva mais segurança jurídica. Primeiro que seria uma segurança expressa. Já há uma doutrina que sustenta a não aplicabilidade da cláusula indenizatória. E o fato de ter sido inserido e ser vetado gera um argumento adicional que não faz muito sentido. Principalmente, professor, porque o artigo 48 da Lei Pelé, aquele que prevê as sanções do empregador, que tem lá as sanções gerais do Poder Diretivo, advertência, suspensão e a multa, ele não está reproduzido na Lei Geral do Esporte. Isso. Então ele seria revogada a Lei Pelé, desapareceria essa sanção específica. Como não foi, ainda podemos buscar... do artigo 48. Do 48. Então eu não posso, em tese, mandar embora por falta grave, por justa causa, cobrando a cláusula indenizatória, mas então eu vou usar outros instrumentos de sanção fortes. Então eu vou dar uma advertência, vou dar uma suspensão sem salário, porque está suspenso, e multa salarial para inibir uma conduta faltosa. Porque se eu mando embora e eu tenho um risco, por mais que eu possa ter argumento, mas se eu tenho risco de não receber, eu inibo. Então, eram mudanças interessantes, a mudança do DSR também, algumas revogações foram decepcionantes. Outras, me parece que perdemos a oportunidade histórica de algumas correções que 20 anos depois, com amadurecimento, poderíamos ter melhorado algumas coisas, até conceituais, que ainda estavam equivocadas, e algumas mudanças que de fato foram positivas. Então acho que tem um mix aí de decepção e coisas interessantes. Porque pra gente, nós somos professores, você deve falar o mesmo que eu em sala de aula. Gente, é legal discutir isso aqui, mas tem caso concreto. Nós somos advogados, a gente vê o ser humano de verdade. Estou apontando que aqui é a sala de reunião do meu escritório. É o cara que senta aqui com o problema de verdade. Que na academia a gente está, falando em tese. Aí tem o clube perdendo grana. Mas eu queria te perguntar, vou perguntar, E a jornada noturna? Então, professor, esse é um tema que nós convergimos em relação ao entendimento, O horário noturno está previsto na Constituição Federal, então é um direito do trabalhador, e a Lei Pelé não especificava, como fazia a Lei do Rural, um horário especial para o horário noturno. Então havia aquela discussão, será que o atleta profissional que joga no ambiente urbano se submete à regra da CLT das 22 às 5 ou não se aplica? Eu brincava que devia ser do rural, porque joga na grama, agora minha grama é sintética, não vai dar. Exatamente, era uma alternativa, embora também não resolvesse muito, porque começava até antes. E eu sei da sua posição pessoal, no sentido da interpretação teleológica, que o sentido da proteção do noturno é dar vantagem ao trabalhador numa situação de trabalho pior do que o diurno. E que não é o caso do atleta, porque jogar à noite, para o aspecto físico, é melhor do que jogar durante o dia. Então não fazia sentido uma vantagem. Mas como a legislação não especificava, isso gerava condenações, gerava absolvições, Havia uma jurisprudência divergente, e a insegurança jurídica, e aí o legislador quis lá em 2015 resolver o problema. E fez de um jeito que me parece, de uma certa forma, resolve, mas de outra forma cria um passivo. Porque um jogo como Copa do Brasil, ou Libertadores jogando fora. Ou jogando mesmo aqui tem disputa por pênalti, tem uma confusão, o jogo começa tarde, vai terminar quase 1 da manhã. É um jogo uma vez, mas o cara que ganha 3 milhões por mês, uma hora extra aí. Porque até então havia uma discussão sobre aplicabilidade ou não com base na interpretação teleológica. Agora que a própria Lei Geral do Esporte estabelece
a partir das 23h59 o horário é noturno, com respaldo na Constituição, não há mais para defender que não se aplica. Não tem mais como discutir. Né? Até 23h59 não tem problema. E quando passar, aí tem que pagar. Eu não sei se você foi aluno do Wagner Gílio? Não fui, não o tive Wagner, a honra. Uma honra mesmo. Puta não cara. tive. Ele... Olha, ontem eu estava lembrando nele. Já não era professor quando eu estudei na faculdade. Mas você sabe que o Wagner, o professor Wagner, o nosso... eu vou dizer o porquê que eu pensei nele ontem, mas antes que eu fuja, ele dizia o seguinte: basta um artigo de lei para jogar uma estante de doutrina por terra. Exato. Mas ontem eu lembrei dele, que estava num evento de direito desportivo lá na Ponte Preta, e eu fui só para assistir, porque minha mulher foi organizadora, e eu sentei ali. O Andrei, aqui do Lane Camp, falou: nossa, a humildade de um cara como ele, falando, como o Zainag, vir aqui para nos escutar. Mas eu pensei, eu tenho um paradigma disso, Wagner Gílio. Eu estava lá, sim, na sua idade, 40 e poucos anos, talvez eu tivesse acho que 40 mesmo. Foi em 2000, 41, 42 anos. Eu fui falar no Congresso da LTR e ele foi lá. Eu falei: professor, eu não vi o nome do senhor aqui. Ele falou: não, mas eu vim para escutar vocês. Sim. E foi como a vida dá voltas. Eu falei publicamente: nossa, a humildade do professor Wagner. Putz, eu tô até incomodado falar aqui com ele. Eu falei: nossa, o mundo deu voltas, agora eu tô do outro lado. Lá também era gostoso. Mas o professor Wagner, além dessas coisas pessoais aí, que era um sujeito muito legal, contador de histórias, maravilhoso. E ele falou isso, ele falou: olha, não tem que discutir. Depois que veio uma lei diz, por exemplo, agora pode ter pena de morte. Fizemos uma nova Constituição. Você pode escrever o que você quiser, que a pena de morte é errada, que isso, que aquilo, direitos humanos, que Deus. E é o que aconteceu, né? A gente agora, nesse ponto, não tem que discutir. Mas... E há que os clubes têm que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, né, principalmente nos jogos fora da sede, que você tem deslocamento do ônibus, hotel específico. Você não vai largar aqui num jogo em São Paulo, acabou o jogo, você pode dizer para o atleta: vocês estão liberados. Pode Pega o metrô. Vai para cada um para onde quiser, né, pega um táxi. Não é assim, vai terminar lá na frente o horário. É normal que os atletas, depois do banho no vestiário, acabe voltando com o ônibus, aí vai entrar em discussão. Será que ele estava à disposição até chegar em... ou não? Né? Em Chile, ele não acho que não vai ser esse o conceito, porque tem transporte possível. Mas, assim, até a questão da segurança... E a hora que termina o vínculo de trabalho com ele ali. Exato. Mas imagine fora, professor Zainag, um jogo na Argentina, na Bombonera, Palmeiras vai jogar com o Boca lá na Bombonera daqui 2 semanas, semifinal da Libertadores. Dá para acabar o jogo às 11h30 da noite e falar: então agora vocês pegam um táxi, vão pro hotel, mas a gente se vê no aeroporto? Não dá. Não dá. Então, aí nesse caso, até o jogador sair do estádio, junto com a segurança do clube, no ônibus do clube, os batedores da polícia local, chegar no hotel. 2 da manhã. Então ele vai ganhar a audição noturna por isso? É um passivo. É um passivo. É um passivo. E essa discussão nós vamos ter. Essa discussão aqui acadêmica entre nós vai ter na justiça. Não demora muito. E aí o argumento que havia com uma probabilidade já concreta de êxito, porque já havia jurisprudência, né, reconhecendo... Majoritária, pode-se dizer mesmo. Né? Que não é aplicável porque não fazia sentido, não vai mais ter... Isso foi a mesma história lá atrás, quando veio a distinção da cláusula penal em cláusulas indenizatórias, porque já estava resolvido que não pagava. Era unilateral. Se era bilateral ou unilateral. Depois eu e o saudoso professor Álvaro Melo Filho tomamos bordoada de gente que xingava até... Mas foi o mesmo processo, professor, porque a alteração da cláusula penal bilateral unilateral para a cláusula compensatória indenizatória ocorre em 2011. Quando já estava resolvido. E os problemas do TST que surgem lá em 2002, 2003... quando começa a ter as rescisões, provavelmente pela mora salarial, e os clubes do interior tiveram muitas multas excessivas por isso. Alguns faliram por isso. Né? Em 2005 começa o projeto para transformar em 2 institutos que aprova em 2011. Só que em 2008 o TST resolveu o assunto. Então, quando estava resolvido, veio a lei criando aquilo que em 2005 fazia sentido, em 2011 não fazia mais. E nós tínhamos também algumas coisas na lei geral que já estavam bem pacificadas na jurisprudência, e que a transformação de um projeto que começa em 2015 e é promulgado em 2023 também se perdeu um pouco no tempo. Mas por que não vão ali e mexem, né? Até essa redação desse artigo, eu estou tentando lembrar o Marcílio Krieger. Porque Sim, quando foi saudoso Marcílio Krieger, saudosíssimo, Santa Catarina. Cara também, nossa...
esses grandes nomes aí, as pessoas vão embora, né? Mas Marcelo Krieger, Valério Perry, Álvaro Melo, Álvaro, né? que foi o mais recente. Mas você veja, eu falei para ele, mas por que vocês fizeram isso? Ele falou, já estava tramitando. Eu falei, de quem foi essa ideia de dividir? Foi minha. Ainda bem que eu não falei quem foi o idiota. Eu nunca falaria isso. Mas eu falei, de quem foi essa ideia? Mas, professor, mas em 2005 fazia sentido. Isso, porque Fazia ali sentido. tinha que resolver, porque estava acabando os clubes. Aí ele falou para mim, ô Zainag, eu vou te dizer, era quase 4 horas da manhã. Eu falei, minha redação é essa, se vocês quiserem, muito que bem, eu vou dormir, vou pro quarto, estava num hotel, não sei onde, discutindo. Aí passou. Foi, e aí a jurisprudência muda, né? TST, você lembra qual foi o julgado? Foi do Caputo Bastos, que hoje está aí, um grande líder no direito desportivo, numa ação contra o Fluminense. Que aí o Guilherme caiu. Que foi para a SDI, foi em 2008. Foi em 2008. E eu me lembro que eu liguei para ele e falei, pô, Guilherme, você não quer vir aqui em São Paulo? Eu era no programa da TV Justiça e eu era diretor na Associação dos Advogados Trabalhistas. Eu falei, vem para cá para você falar para os advogados. Ele falou, não quero, não vou, não gosto de negócio de palestra. Hoje é um pai que hoje é um dos grandes doutrinadores do direito da magistratura e do TST. Ele fundou a academia. O Marcinho Alexandre e o professor Sérgio também, que são doutrinadores na área esportiva também. E aí mudou e ficou esse negócio. Quando veio ali, eu falei, gente, mas isso já estava resolvido, por que não tentaram abortar esse negócio? Que daí já foi da confusão. Mas pelo sim, pelo não, até que não ficou tão ruim, né? Não, acho que acabou resolveu. E veja que interessante, a Lei Geral do Esporte mexia novamente nessa questão quando previa que na cláusula compensatória, né, quando o clube rescinde antes do prazo e tem que hoje pagar a totalidade do salário até o final, se o atleta se empregasse novamente, como é o que a FIFA faz hoje, o Tribunal Arbitral do Esporte, você teria uma redução do valor da cláusula compensatória se o atleta fosse contratado para um novo clube. Então era e os atletas protestaram com isso, teve até aquele movimento de tapar a boca, né? E isso foi vetado. Por outro lado, professor Zainag, o artigo 41, letra A, parágrafo 1º, né? 42, letra A, parágrafo 1º, que prevê o repasse dos 5%, que é uma receita importantíssima para os atletas, virou o artigo 160, que tinha a mesma disposição, mas esse foi vetado. E aí surgiu um problema. Afinal, os atletas ganharam a questão da cláusula compensatória integral, mas perderam o repasse da arena, porque se você disser o artigo 42A tem um dispositivo que está pastamente derrogado por uma nova lei que fala a mesma coisa, só que na nova lei aquele repasse não existe mais. Então, para vocês terem ideia dos problemas que nós vamos ter já. Porque ficar batendo papo aqui é hiper gostoso, que a gente vai trocando ideia, vai tomando água, vai falando com vocês. Eu quero ver um outro negócio. Tem 2 perguntas aqui que todo mundo que vem aqui eu quero... E essa história que mudou de desportivo para direito esportivo? Pois então... Qual a utilidade disso? Joga a prateleira toda, começa de novo. Primeiro, assim, são sinônimos, né? Depende da origem que você traz, do inglês ou francês, não muda nada. A gente já tinha uma tradição e aí começamos... Não, agora vamos... Porque o uso maior é do esportivo, mas na legislação, a palavra consagrada é desportivo. Os institutos de estudo são desportivo, né? As cadeiras são direito esportivo. A Constituição Federal fala. Né, do desporto, direito ao desporto. A portuguesa se chama de desporto. É uma mudança que não vai transformar nada de forma relevante e cria uma necessidade de ficar justificando uma diferença que não vai... Poderíamos ter evitado essa. Poderia ter evitado, não é, rapaz? Eu falo, mas por que isso, rapaz? Se fosse lá em 98, professor, acho que faria sentido. Hoje não. Mas hoje, depois ainda bem que você incorporou, hoje não mudou. Porque às vezes eu me pego sozinho pensando, será que eu estou ficando chato depois de mais adulto, para não dizer mais velho? Eu falei, pô, mas não tinha necessidade, já está consagrado, é o tipo da coisa que não vai mudar. E não vai mudar, não tem relevância. Direito desportivo. Não tem relevância prática. Não tem relevância prática alguma. Então, para que mudar? Mas, enfim, respeitamos quem fez, mas eu acho que aí não era necessário. Talvez mais de vaidade para falar, eu mudei o nome do instituto, eu mudei o nome de cachorro para cão. Não, os institutos não vão mudar. Não vão mudar. Obviamente, a academia não vai mudar de nome, vai mudar, o não vai mudar de nome. GEDES, é isso. Né? E a palavra torcedor que some da lei e vira espectador, hein? Que
você acha de tudo isso? Será que há um primeiro passo para acabar com torcidas organizadas? Não, eu acho que não, porque o texto repetindo o Estatuto do Torcedor, a Lei Geral do Esporte incorpora muita coisa de torcida organizada, inclusive regras muito pontuais de criminalização e responsabilização. Até, né? Exageradas, responsabilidade pessoal e ilimitada. Então, se você é membro da torcida organizada, se algum membro da torcida, e lá há uma amplitude grande de responsabilidade civil. A Gaviões tem 120 mil associados. Você é responsável pessoal e solidário pela conduta de um outro associado da torcida? Então é uma presunção de que a torcida é uma entidade criminal, geradora de dano. E enfim, não ignorar o torcedor. Então, de novo, por que o espectador? Talvez porque essa ideia, né, de uma transformação do torcedor como espectador, de um entretenimento, um pouco dessa modernidade que a gente não pode esquecer as raízes, né, Zainag? Porque o torcedor, o futebol só é o que é, o esporte só é o que é como indústria, porque na cadeia do consumo tem o torcedor, senão não seria o que é. Não tem. Porque às vezes, rapaz, para matar saudades, eu entro no YouTube e vou ver jogos dos anos 70, que é a época que eu frequentava para valer estádio. Bom, comecei em 70, com meu pai me levando para o primeiro jogo. Mas os estádios lotados, aquela festa de bandeiras, começou a tirar bandeira, certos gritos, com razão, não podem. Outro dia eu fui dar uma palestra, não vou falar qual GED, não é da USP, mas fui numa faculdade e uma aluna disse o seguinte: por que a pessoa vai no estádio e xinga jogador, xinga juiz de palavrões? Isso tem que ser abolido, nós temos que fazer uma campanha para acabar com isso. Eu falei, minha filha, então eu não vou mais no estádio, se não for para xingar, que graça tem? Cultural, né, professor? Porque você falar da mãe de um juiz, você não está querendo dizer que ele exerce aquela profissão, é só uma forma de desabafar. Mas da mesma forma que você vai ao estádio e abraça pessoas que você nunca viu na vida, de forma genuína, para uma felicidade que é coletiva. Coletiva. É uma característica do esporte. Eu conheci pessoas que discriminavam certo tipo de pessoas e que na hora de um gol abraça o cara, beija e tanto é o lado bom. Agora, estão querendo fazer do futebol um negócio que vai acabar espantando o público. E torcida organizada ela já está bem segregada mesmo, né? Eu vou falar pelo Corinthians. O São Paulo ainda tem a arquibancada, né? Que é onde eu mais frequentei quando garoto. E ali chegava a ter o que cabe todo... Era meio a meio. O que cabe hoje em todo o estádio do Morumbi era só na arquibancada no meu tempo de garoto. 60 mil pessoas. Eram 120 mil capacidade. Era, isso para folgado, né? Que eu cheguei aquele Corinthians de Ponte Preta de 77... Está escrito que tinha 146 mil pagantes, tá? E mais uns 50 mil que não pagaram. Que aquilo foi até hoje eu não consigo. Eu falo, Deus realmente é brasileiro. Que o Brasil não teve um acidente sério nos nossos estádios porque Deus ajudou. Porque o Maracanã com 200 mil pessoas, do jeito que era, Morumbi com 150 mil. Pacaembu, despedida do Pelé em 74 eu estava, tinha 72 mil pessoas. Mas você consegue imaginar o nosso velho Pacaembu com 70 mil pessoas? Não consigo. Era um negócio impressionante. E até hoje eu não sei. Agora a coisa melhorou. Mas torcida organizada está segregada. Lá na Arena Corinthians fica atrás do gol. E já só pode assistir ali quem é de torcida organizada. Eu não posso, eu quero assistir ali porque é legal, vou levar um parente, um amigo para assistir e ver como é a energia de torcida. Não, ali você não pode, que ali é só para aquelas pessoas. Quanto eles... Isso está junto com um processo de elitização do esporte. Elitização. Né? Você traz um público que paga um ingresso mais caro, o clube precisa de receita, mas você não pode esquecer da questão histórica, que o esporte é uma expressão cultural importante do brasileiro e o cidadão brasileiro, na sua maioria, professor Zanag, quase 60% ganha 2 salários mínimos. Assim como a gente fala, lembra sempre, né, que a maior parte dos atletas não é milionário, ganha 3 salários mínimos, a maior parte do cidadão brasileiro ganha 2 salários mínimos. Ganha 2 salários mínimos. E é uma coisa impressionante, porque você veja, a torcida organizada é ela que faz a graça do jogo, porque não somos hoje, né, que eu fico em outros setores no estádio. Ninguém começa cântico ali. O cântico vem da torcida, ou lá no Morumbi. Começa lá em cima e desce para os outros cantos, no Palestra, no qualquer time no Palestra Itália, eu chamo de Palestra Itália, mas é o Allianz. No Maracanã é a torcida organizada do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que começa os cânticos e o resto do estádio faz. Não é ao contrário, que se você tirar esse torcedor organizado,
o estádio vai virar um jogo de uma plateia de tênis. Porque não é diferente. Já perdemos aqui em São Paulo a rivalidade das duas torcidas competindo, né, com cânticos durante o jogo. Sem dúvida. Que era um espetáculo. A gente se preparava, como eu fui... Daqui a pouco vamos perder a própria geração espontânea da torcida como é. Óbvio que a questão da violência é importante, tem que ser observada, mas não podemos ignorar a nossa cultura, a nossa história, né? Cuidar para isso também. Está, porque perde a graça, né? Porque se você, vamos supor, falar palavrões no estádio é falta de educação. Tá bom. Então não pode mais xingar. Não pode ter cantos homofóbicos, sem dúvida. Não pode ter cantos discriminatórios de raças. Mas isso no Brasil nunca teve. A não ser um ou outro evento que meia dúzia lá xinga um jogador. Mas não é como na Europa, que é um estádio inteiro xingando alguém de macaco ou coisas piores, né? Eu não sei se tem pior do que isso para um ser humano. Mas tudo bem. Aí eu tô plenamente de acordo, mas começar a querer ficar todo mundo sentado, não pode mais ficar em pé, melhorou em certos pontos, mas se você tirou aquele negócio, né, do futebol, você vê, o futebol tá tão sem graça que onde o goleiro fica hoje nasce grama, pô. Exato. Né? Antes não nascia grama. Sinal dos tempos, né, mudanças, estamos diante de uma mudança, mais uma vez uma mudança, que algumas coisas acho que foram para melhor, outras a gente perdeu uma oportunidade, outras eu acho que não precisaria. Eu tava para ter. Mas é bom que dá mais trabalho para o doutrinador, né, professor? Para o advogado, para o advogado, para o professor. Outro dia eu disse numa parada, depois você reclama que o advogado trabalhista desportivo vai ganhar dinheiro. Não é culpa nossa, eu sou advogado, você é advogado, mas a gente é professor e doutrinador. Quando a gente fala como doutrinadores, a gente está advogando contra nós. Que a gente está querendo uma solução e que não vai dar cliente para nós. Pelo contrário, né? A gente fala, se fizer isso, não vai ter mais problemas. Não é? Mas aí não querem nos ouvir. Mas é isso, Ambiel, você vê? Passou rapidinho aqui, já técnica ali. Dá para ficar 2 horas falando. Rapaz, porque é um bate-papo. Mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pela sua amizade de tantos anos. Parabéns pela contribuição que você dá para o direito desportivo. E é isso. E você que nos assistiu aqui, continue assistindo nossos vídeos, tá bom? Abraço, Ambiel. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Valeu, pessoal.